Muito bem-vindos, bem-vindas, cabeleireiros, cabeleireiras, pessoas normais também ao episódio número 78 do nosso podcast Cabeleireiro Chique e mais chique do que nunca, agora com convidados em dose duplas. Eu gostaria de fazer um drama, mas já tá na thumb do episódio, vocês já viram quem é, né? Então, só antes de seguir, eu vou agradecer a Cadivel Professional por apoiar a educação e acreditar, assim como nós, que educação é um ato de revolução, que educação, na verdade, é o único caminho. Bom, se inscreve no canal, ativa os sininhos aí para receber notificações, compartilha o episódio para você depois ouvir a perspectiva do seu coleguinha, dar a sua perspectiva e vocês formarem aí uma terceira ideia brilhante, certo? Bom, eu quero te lembrar também que dia 26 de maio é o Corta Bonito, tá chegando, eu vou deixar o link na descrição, não sei se você sabe o que é o Corta Bonito, né? É uma experiência educacional aí verticalizada em corte de cabelo, tá bom? Vai ser uma experiência memorável no mínimo. Clica no link aí pra garantir sua vaga. E eu não sei se eu me apresentei, né? Não sei se você me conhece. Eu sou Gabriel Deodato, cabeleireiro chique da região dos Jardins, recebendo esses convidados chiquérrimos hoje. Rafael Bertolucci e Rosângela Barchetta, é assim que eu falo? Barchetta. Rosângela Barchetta, muito chique. Bom, Rafael Bertolucci já é freguês, segunda vez aqui no nosso episódio. Muito obrigado por topar o convite. Muito obrigado por topar aqui a estreia com a gente, Rosângela. Bom, fundadora, posso dizer? Pode. Bom, por você, vai, né? quem é Rosângela Barchetta? Vai pra audiência que não conhece. Bem, Rosângela Barchetta é uma professora, tá? Trabalhei 22 anos na área de educação. Sou super apaixonada pela questão de conhecimento mesmo. E que um dia resolvi empreender. Me encontrei com um cabeleireiro e juntos a gente criou o Estúdio W. Quanto tempo tem isso? 24 anos atrás. Vai fazer 25 já. Tá? Olha. E aí, esse ano passado, agora, a gente, de uma maneira muito madura, muito amigável, cada um tomou seu rumo e a gente tá tocando. E eu fiquei com o Estúdio W, né? Com a equipe do Estúdio W. Continua aí a todo vapor, mais do que nunca, numa nova etapa aí dessa empresa que mudou a vida de tanta gente no mercado de beleza em São Paulo e até em outros lugares. Sem dúvidas, continua mudando, né? E quem é essa outra celebridade aqui? Sou Rafael Bertolucci, sou cabeleireiro desde sempre, né? Nunca tive outra profissão na minha vida, desde os meus 14 anos. Hoje eu tenho 37 anos, completo em maio 38. Então fará 24 anos, completará 24 anos que eu sou cabeleireiro. Sou de São Paulo, nasci aqui, cresci aqui, me mudei para o interior, me estabeleci lá, fundei um salão lá, fizemos bonito. E aí nós fizemos o caminho de retorno, de volta para minha terra. Aí eu vim para cá, para São Paulo, e me juntei com essa... Ah, você já era de São Paulo? Já era de São Paulo, da ZL ali. Que interessante. Paulista. Não me lembrava disso. Sim. Bom, e agora a gente veio para falar do quê, né? Da junção agora, né? Não é aleatório que os dois estão aqui, né? Houve-se uma fusão de Rafael Bertolucci com o Estúdio W, né? Conta um pouquinho pra gente por que isso rolou, ou o que é isso. Começa aí, Rô. Bem, parece uma loucura, né? Mas assim, eu sempre acreditei que essa história de falar que uma pessoa mais velha não consegue lidar com uma pessoa mais nova, isso é tudo bobagem. Desde que você tenha maturidade, você saiba exatamente o que você quer, ele tem 37, eu tenho 60, tá? Mas eu sempre admirei muito o Rafa. Sempre tive o Rafa, assim, como uma referência fora da minha equipe. É claro que eu tenho muitas referências dentro da minha equipe, muitas pessoas que eu admiro, que eu vi crescer, que eu vi se desenvolver, mas eu acompanhei o desenvolvimento dele de longe. E eu falava, nossa, esse menino é diferente, esse menino ele tem alguma coisa, ele tem não é só o dom da palavra, ele tem vontade de fazer, ele tem brilho, né? Ele gosta de fazer as coisas. E mais do que ter brilho, é aquela história, né? Ele gosta de fazer as outras pessoas brilharem, ele não quer o brilho todo pra ele. E eu sempre admirei muito isso no Rafa, né? E aí, coincidentemente, várias vezes a gente já tinha se encontrado, trocando ideias, ele sobre gestão, eu falava alguma coisa com ele na época da pandemia, pedi para ele gravar uma parte de uma campanha que a gente estava fazendo e tal. E a gente, de vez em quando, a gente se falava. Mas, coincidentemente, em 2022, quando eu já tinha decidido me separar, né, terminar a sociedade que eu tinha, em 2022, eu fui convidada para um evento que aconteceu na Itália.
tá? Para cabeleireiros, tinha 3 mil cabeleireiros. E o dono da marca me ligou e falou, olha, Rosângela, eu queria que você viesse aqui no evento para você conhecer melhor e tal. Eu falei, eu vou. E aí, o Rafa também foi convidado, sem eu saber. Só nós 2 do Brasil estávamos lá. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que bom que o Rafa tá aqui, vou conhecer ele melhor. E foi aí que a gente se conheceu melhor. Mas não foi... Nessa hora, eu nunca imaginei, nem na mais linda história, que um dia o Rafa poderia estar comigo. Porque o Rafa era um jovem bem-sucedido, que tem um salão maravilhoso, tava com o burro na sombra já, né? Com a cartela cheia de clientes, um salão lindo, morando bem, com uma família linda. Ele estava bem na cidade dele, né? Eu nunca imaginei que um dia o Rafa tinha o sonho de voltar para São Paulo. E aí... Depois que eu fechei, realmente, defini tudo que a gente ia se separar, que eu ia comprar a parte do sócio e tal, um dia eu tava lá na cama e eu falei, gente, eu vou ver se o Rafa quer atender de vez em quando em São Paulo. Vou deixar você terminar agora. E foi muito legal, porque essa questão do respeito e da admiração é mútua, né, Gabi? Eu já conheci a Rô e a gente entende que existem profissionais que eles... Tem profissionais que fazem movimento no mercado, tem profissionais que fazem coisas bonitas, que apoiam o mercado, mas tem profissionais que criam marcos, divisores de águas no mercado, né? E a Rosângela é esse profissional. Não sei se você sabe, mas hoje você consegue trabalhar legalmente no salão que você trabalha, formalmente, emitindo nota, prestando serviço, graças à lei do salão parceiro. Né? E a Rosângela foi uma das pessoas que lutou para que essa lei acontecesse, né? Então, o Estúdio W, ele era um salão que já existia um investimento tributário, jurídico ali, para que todos os colaboradores, todos os parceiros trabalhassem com contratos legalizados. Antes da lei existir, Sim. Os cabeleireiros do Estúdio W já trabalhavam legalizados. Tanto que, na época, era até uma coisa a se pensar, né? O pessoal falava, gente, mas o W é burocrático, porque tem que assinar, Sim. tem isso. Era uma questão problemática. Só que essa questão foi ela quem serviu de exemplo para que a lei se fixasse, para que a lei pudesse se fortalecer e existir como ela é hoje. Então, a Rosângela é uma profissional que ela faz com que nós hoje possamos trabalhar, fez com que nós hoje pudéssemos trabalhar com dignidade, né? Então, a gente está perto de uma pessoa que é muito importante e vai ser lembrada na história dos cabeleireiros do Brasil. Isso, para mim, que era, além de um cabeleireiro, um gestor, me trazia uma baita admiração, né? A gente se conheceu lá em Parma, né? Foi meu primeiro trabalho como influenciador quando eu saí da L'Oréal, fui para lá, tal, a gente se conectou. E aí, aconteceu tudo isso que ela falou. E aí, ela, né, Rafa, vou desse papo de... Vou te chamar pra ir pra São Paulo, né? Você pode ir pra São Paulo, tal. A gente se encontrou. Eu falei, Rô, é o seguinte, eu tô indo pra São Paulo, né? Então, tinha um amigo meu, um parceiro, a gente tava vendo lugares, a gente tava procurando pontos. E eu ia montar um salão em São Paulo, né? Eu ia começar discretamente, mas eu ia começar aqui. Eu já entendi que lá, pra mim, não dava mais. Sabe quando você, com todo respeito a tudo que eu construí, a tudo que existe lá, né? Quando você se sente um elefante numa caixinha de fósforo, sabe? Que é mais desafio. E aí eu falei, cara, eu preciso sair, né? E eu decidi que eu ia vir pra São Paulo, coloquei uma data. 2023, eu falei, 2024 eu me mudo pra São Paulo, começo o ano lá. Aí a Rosângela me chamou, falei pra ela o que tava acontecendo. E aí a gente ficou amadurecendo, né? E aí ela pensou um negócio muito legal, né? Que ela falou, fala aí. Eu não quero esse cara como meu concorrente. Eu admiro muito esse cara, eu quero ele comigo, né? Porque assim, foi uma surpresa. Eu jamais imaginava que o Rafa viria para São Paulo. Ele vinha atender às vezes no salão, era uma coisa. Agora, ele vir para São Paulo, eu falei, não, gente, é um cara que eu acho... Eu falava, com todas as marcas que eu conversava, eu falava, gente, vocês não estão vendo o Rafael Bertolucci? O cara fala inglês. Vocês viram? O cara foi fazer uma imersão no Vale do Silício. O cara é muito fora da caixa. E ele tem uma coisa que eu sempre admirei, que é uma coisa que eu procuro sempre manter aceso dentro de mim. Gosto de desafio. Sabe, o Rafa gosta de fazer desafio também. Eu gosto de ver as pessoas que estão do meu lado crescer. Ai, Rosângela, você entrega tudo, as pessoas vão embora. O Rafa também. A gente não tem esse problema. Porque você não trabalha só pra você, você trabalha pra todo, né? Todo o ecossistema. De cabeleireiro grande que saiu lá de São José do Rio Preto, né? Exatamente, né? Tudo de referência, né? Então, assim, a hora que ele falou... É uma história querendo... Desculpa interromper. Parecida com o do W. Eu entrevisto muitos cabeleireiros aqui. Grande parte deles, tipo assim, a grande maioria passou pelo W. Sim. Desses que são referência Sim, aqui. eu fico super feliz. Quando eu encontro eles, eu fico super feliz. E eu basicamente torço. o Rafa faz lá em Rio Preto, exatamente. E eu torço, por quê? Porque a gente tem uma coisa, aí o Rafa, que eu acho que
que de todas as coisas é o que mais une a gente, sabe? A gente acredita que o conhecimento, ele não muda o mundo, mas ele muda as pessoas. Quando uma pessoa tem acesso ao conhecimento, ela começa a pensar, ela começa a refletir, sabe? Ela começa a enxergar um mundo diferente, ela se torna capaz de fazer o que precisa ser feito. Porque quem faz só o que quer é criança, né? Aquela provérbio, né? Adulto faz o que tem que ser feito. E quando você tem conhecimento, você faz o que tem que ser feito muito bem. E o Rafa, ele é um cara que ele é curioso pro conhecimento. E eu também sou muito curiosa. Então, isso pra mim foi, assim, um presente mesmo. Foi um ponto de união, né? Foi um ponto de união mesmo. E aí, pô, decidiu começar e, tipo, você partiu daí de você, né? Aquele pensa que é igual qualquer outro negócio, né? Tipo, do nada começa uma ideia, né? Sim. E aí uma ideia aí fala, e aí vai verbalizando, e não sei o que, quando eu vou ver, aconteceu. E tipo, aparentemente foi muito rápido isso, não foi? Foi assim, a gente viajou em maio de 22, né? Eu falei com ele em março de 23. E aí, como ele já tava... Ele falou, não, 2024 eu tô em São Paulo. Eu falei, não, então nós vamos já. Aí a gente já começou a se falar, será? É isso? Vai mesmo? Eu voltei assim, radiante, né? Porque eu falei, gente, eu quero aprender mais, né? Se você tem uma mente de fora do seu... Porque assim, eu trabalho muito. O Rafa trabalha muito, você trabalha muito. A gente sabe que é gostoso a gente trabalhar muito. Mas quando você tem a humildade de você ter um olhar de fora sobre o seu trabalho, buscando melhoria para você e para todo o entorno, é maravilhoso. Então, assim, você ter um olhar externo sobre o negócio é muito legal. E esse olhar do Rafa, ele é muito valioso para mim, porque é um olhar para quem quer acontecer junto. Ele não veio aqui para, eu vou ser a última bolacha do pacote. Não, vamos reconstruir junto, vamos refazer junto, vamos criar um novo marco juntos. Isso é legal demais. Você tá lá há 25 anos, né? E aí você, querendo ou não, tem o lance de implementação de cultura, acho que é um dos mais desafiadores, né? Já existe uma cultura lá. Entre o Rafa, provavelmente não é exatamente a mesma, né? E agora ele tá lá no nome, tá num cargo de liderança lá junto, vamos dizer, tocando o negócio. A cultura muda. Ajusta algumas coisas, adiciona algumas coisas, saem outras coisas. Como que é esse lance aí de adaptação com... Quer falar? O novo? Cara, eu acho que assim, primeira coisa, quando você se conecta com pessoas profissionalmente, acho que vocês têm que ter afinidades, né? Isso não quer dizer que vocês concordem com tudo. Sim. Eu e a Rosângela, a gente discorda com várias coisas, né? Mas nós concordamos com muitas coisas. E as coisas que nós concordamos faz com que a gente lute pelos nossos ideais, né? Eu costumo falar que eu não acredito nesse conceito de concordar ou discordar, né? São perspectivas diferentes, né? Ela tem uma perspectiva, você tem outra. E a dela tem tanto valor quanto a sua, não é mais ou menos isso? Mas aí a gente pega a prioridade. Qual que é a prioridade? Exatamente. Vai ter horas que eu vou falar, não, eu vou seguir o Rafa, porque pensando bem... Porque quando você tá aberto, né, Rafa? Pensando bem, o que ele tá falando faz sentido. Mas você tem que ter a mente aberta para isso. Porque eu não sou a dona da verdade, entendeu? E vai ter horas que ele vai falar, olha, você acha que o caminho é esse? Então vamos pelo seu caminho. Se não der certo, a gente muda a rota. Eu acho que é isso que é. Porque não pode ter essa certeza, né, Rafa? Não. O desafio que eu tava... Que era a minha dúvida é assim, por exemplo, vocês têm essa cabeça, né, tipo, muito desenvolvida em relação a isso, a esse lance dessas perspectivas. Só que aí vocês têm um time gigante lá dentro. E abaixo, o nível de conhecimento das pessoas vão mudando, né? E aí, às vezes, as pessoas têm mais a dificuldade para você é simples, porque vocês têm essa visão. Mas a hora que vai colocar, tem certos desafios, né? Porque cada pessoa tem um nível de conhecimento ali pra aceitar isso. Como que é pra eu acho que assim, passar essa cultura? Deu pra entender ali mais ou menos? Deu pra entender. O primeiro ponto é aquilo que eu tava falando. Tem coisas que a gente discorda, coisas que a gente concorda, perspectivas diferentes. E muitas pessoas que trabalham ali conosco, né? O mais legal é o seguinte, é você entender que as pessoas, elas não trabalham para você. Elas trabalham com você, por elas. Então, nunca uma pessoa trabalha para você. Ela trabalha para ela, com você, buscando os sonhos delas. Então, o que é o grande segredo da liderança, que é uma coisa que eu e a Rosângela tem em comum, é você ter a habilidade de compartilhar com o grupo o macro, o sonho. Então, quer dizer, nosso objetivo é esse aqui. A gente quer chegar aqui como Estúdio W, a gente quer fazer essa diferença, que a gente quer estar aqui.
Você, fulano, o que você quer? Ah, eu quero chegar aqui, eu quero adquirir isso, eu quero comprar isso, eu sonho com isso, eu quero chegar nessa posição, beleza. Então você me ajuda como negócio, como W, chegar aqui, que a gente te ajuda como pessoa chegar aqui. Então é isso, sabe? Eles trabalham para eles, conosco, e nós nos ajudamos. Então o grande segredo é você compartilhar os sonhos e ter uma visão aberta para todo mundo. Então, transparência. Uma das primeiras coisas que nós fizemos com essa fusão foi a gente trazer uma consultoria do mercado de luxo que pudesse fazer um novo posicionamento do W, um reposicionamento, que o pessoal fala hoje como rebranding, né? Então, o que é o W hoje, né? O W é uma marca tradicional. O W é uma marca de prestígio. O W é uma marca que carrega várias pétalas da flor do luxo, né? Tradição, exclusividade, acessibilidade, inacessibilidade ali, quase, né? Então, assim, o que nós comunicamos daqui para frente? O que representa o W? Onde nós queremos chegar? E quais são os novos marcos que nós queremos estabelecer no mercado pós esse tão importante que a Rosângela conseguiu estabelecer junto com outros profissionais na indústria, né? Que é esse marco da lei do salão parceiro. Porque a gente acredita que o W ele não é só um salão, Gabriel, que atende pessoas, que tem 7 unidades. 7 hoje, né? 7 ao 3 em São Paulo, Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto e o Ritu. O Ritu e a novidade. A novidade, né? Internacional. Então, assim, não é só isso. O W é um salão que educa o mercado. E a gente tem esse compromisso. E foi esse compromisso que fez com que a Rosângela permanecesse por tanto tempo sendo a gestora mais competente do Brasil, mais admirada do Brasil, e fez com que nós nos uníssemos. Porque assim, não é só fazer por fazer. É você fazer e entender o porquê que você está fazendo. Eu estou fazendo porque existe algo maior ali por trás. Não é filantropia pura. A gente gosta de dinheiro, sim. Óbvio. A gente gosta de dinheiro, né? Entre ganhar dinheiro e mudar o mundo, a gente fica com os dois. Não é verdade? Mas existe uma causa maior. Então hoje, para mim e para Rosângela, existe um trabalho de Rafael Bertolucci como profissional, educador. Existe um trabalho de Rosângela como gestora, sim. Mas a nossa prioridade é o W. Por conseguinte, a nossa prioridade são as pessoas que trabalham no W. Então, hoje não é para me promover, não é para promover a Rosângela. Não. Hoje não é pra gente andar de carro importado ou fazer viagens internacionais. A gente já acessa isso. Hoje é para fazer com que pessoas possam escalar as suas vidas. Hoje é fazer com que o profissional possa crescer, com que o profissional possa acessar um conhecimento diferente, para que ele alcance um poder, para que ele alcance uma diferenciação, um status financeiro, mas que ele entenda onde ele está e a responsabilidade que ele tem para com os outros, para com o mercado, para com os clientes. Você entende isso? Então, é isso que nos move e faz com que as pessoas se comovam com o nosso negócio, né? Não é só chegar e falar, amigo, é meta, faz isso, faz aquilo, se você não. Não é. Não é. Sabe? Você sabe uma coisa, Gabriel? Quando eu dava aula para criança, né? Então, eu percebia o quê? Por que uma criança aprende tão rápido quando você ensina uma coisa e para outra parece um bicho de 7 cabeças? Porque ser humano é diferente. As pessoas são diferentes. E elas carregam essa diferença até a vida adulta. Então, hoje no W, pra você ter uma ideia, na pandemia a gente fez 80 palestras. A gente falou sobre o sentido da vida, sobre ansiedade. Porque naquele momento não fazia sentido eu falar de corte de cabelo. As pessoas estavam angustiadas, né? As pessoas estavam proibidas de exercer o seu trabalho, preocupadas. Então, assim, o W, ele vai muito além na formação das pessoas que trabalham com a gente vai muito além da questão técnica. A questão técnica é o óbvio. Ninguém vai no salão do Gabriel para o Gabriel estragar o cabelo dela no corte. Não, a pessoa vai lá porque o Gabriel é maravilhoso, porque ele corta bem, porque ela quer ter uma experiência com o Gabriel. Ok, todo lugar alguém quer ter uma experiência. Só que para o Gabriel ser o que ele é hoje, ele não é só um técnico, tá? Ele tem a questão comportamental dele, que é o como ele vai fazer a cliente se sentir. Ele tem a questão cultural dele, o que ele pode agregar com o que ele tem de bagagem de vida, né? De conhecimento para aquela pessoa. E o W hoje, quando você fala assim, mas as pessoas não pensam como vocês. Muitas pessoas lá dentro já pensam como a gente. Uhum. Isso é o legal. E a gente espera que essas pessoas cada vez mais multipliquem e apoiem os colegas a chegar num nível do mais elevado possível. A pessoa não pode ser conformada, se eu ganhar o dinheiro do meu aluguel, tá bom. Não, eu quero que Eu tenho pessoas que nunca tinham saído do Brasil. Eu viajei, pra você ter uma ideia, com 98 pessoas que nunca tinham saído do Brasil. Eu fiz várias viagens de trabalho junto, e nessas viagens foram pessoas que pela primeira vez delas, que elas saíram do Brasil, e hoje elas já fizeram viagens para lugares que nem eu nunca fui. Então, assim,
É legal? É, mas para aquela pessoa é. Para outra, legal é conseguir um apartamento. Para outra é conseguir uma casa na praia, ajudar os pais. Não importa o que é. Cabe a gente entender que cada um tem um sonho, tá? E que se a gente se fortalece junto, fica mais fácil para eu conseguir o meu sonho, ele conseguiu o dele, e todo mundo que tá na equipe conseguiu o seu. E isso pra gente não é uma questão só da equipe técnica, não é só de cabeleireiro que eu tô falando, não é só de manicure que eu tô falando. Eu tenho manicures que têm filhas médicas, advogadas, sabe? Eu acho muito legal, que ela pagou a faculdade das filhas, os livros, trabalhando no W. É sensacional isso. E eu tenho também o escritório, uma equipe maravilhosa no escritório. A gente tem 50 pessoas no escritório, que elas são pessoas que parecem invisíveis para o mercado, mas elas não são invisíveis. São elas que estão ali todo dia cuidando da estrutura para que as coisas funcionem bem. Então, assim, a gente tem aí uma missão bem grande e cada vez mais a gente quer engajar as pessoas nessa missão junto com a gente. Quando o Rafa falou ali, né, a gente, tem o Estúdio W quer chegar aqui, né, tem uma missão lá, quer chegar aqui, os cabeleireiros têm o sonho, e aí a gente vai ajudar a chegar aqui. Onde que é esse aqui? Cara, primeiro, né, o Estúdio W é uma marca de 28 anos, né, Rô? 25. 25, eu tô colocando 3 aninhos a mais aí. Uma marca de 25 anos. É uma marca muito bem estruturada, né? E a força do Estúdio W, muitas pessoas não veem, porque é uma força que vem da gestão, que vem da organização, que vem dos departamentos ali, desde o marketing até o jurídico. Então, é um salão que funciona muito bem de dentro para fora, não só de fora para dentro. Porque uma coisa é você ter um negócio que entra... Sabe aquele ditado antigo da prosperidade, né? Que você fala assim, uma coisa é você ganhar 10 mil e gastar 9, outra coisa é você ganhar 5 e gastar 1.000. Você entende? Então, o W tem uma gestão muito refinada, né? Essa questão da governança no 360 é muito forte do W, né? O W tem a gente tem um sistema próprio. Você sabia disso, Gabriel? A gente tem um sistema próprio, com equipe de TI própria, com desenvolvedor próprio. É incrível. O W tem uma estrutura gigantesca, assim, que poucas pessoas sabem. Você está convidado para conhecer o nosso... eu vou lá. Nosso escritório, nosso espaço, uma hora, nossa sede administrativa. Você vai ficar abismado como funciona. Central de agendamento, as pessoas todas trabalhando. É muito legal, né? Então, assim, com todo esse preparo, a gente entende, né? Juntamente com esse preparo e com a responsabilidade que a gente tem no mercado, a gente entende que o W, ele promoveu 2 grandes marcos no mercado. O primeiro marco foi esse que a gente falou, sobre a regulamentação da categoria e etc. E o segundo marco foi aquela questão de certa forma, junto com alguns outros profissionais que tinham e são contemporâneos, né, do W, promover dignidade para os profissionais, né? Então, assim, o profissional por muito tempo trabalhou, ganhava sua grana, além dele ser informal, ele era aquela pessoa que entrava pela porta de trás. Né? Hoje não. O cabeleireiro ele entra pela porta da frente. E o W tem papel fundamental nisso. O primeiro grande salão da América Latina foi o Estúdio W. Daquele tamanho, ocupando o andar inteiro do principal shopping de luxo da América Latina. Então, assim, hoje, o nosso objetivo, para falar de maneira resumida, não é mais só ser grande. O nosso objetivo é conseguir responder os porquês da nossa existência. Então, assim, a gente... Primeiro grande passo aqui, que já não... De certa forma, já não é mais novidade, né? A gente vai mudar a nossa flagship. Então, a gente sai do Shopping Iguatemi, que pra gente é icônico, né? 24 anos no Iguatemi. 24 anos no Iguatemi. Então, a gente sai do Iguatemi, o salão não fecha, a gente vai trocar de lugar e nós vamos pra rua, tá? Não pergunte onde é, porque a gente não vai falar ainda. Não entendi, não fecha. Não, a gente troca de lugar. Não, a gente tá mudando de endereço. Não vai existir Ele mais. não vai ser mais lá. Ele não vai ser mais lá. Lugar. A equipe vai com a gente para um outro lugar. É como se você estivesse mudando de casa, né? Aquele time que trabalha ali naquela unidade vai pra rua. E é um espaço muito diferenciado, em breve vocês vão saber, bem legal. E também tem a questão da gente ter a nossa primeira unidade fora do Brasil também, que a gente está trabalhando nisso, que era para ter saído agora no maio por aí, mas a gente acabou mudando a estratégia e vai ficar um pouquinho mais para frente. Mas a gente está a todo vapor, aliás, o Rafa tá para ir para lá, para acertar uns detalhes e tal. Então, assim, estamos a todo vapor. A gente agora nesse novo espaço, essa saída, não quer dizer que é ruim ou que não foi bom ali, foi maravilhoso. Foi. Ali.
Temos as outras operações no shopping e tal. Mas quer dizer que agora a gente precisa se movimentar e comunicar outras coisas que nós acreditamos. Questões como sustentabilidade, como acolhimento. Então ele vai ser um espaço muito diferente de tudo que existe no mercado. É um prédio nosso, um prédio com toda a segurança que um shopping pode proporcionar, mas não é em shopping, né? Na rua. Um prédio que vai ter estacionamento próprio para os nossos clientes. A gente vai ter questões de cuidado com o meio ambiente também. A gente vai ter questões de acolhimento, de experiências sensoriais. Então, assim, a nossa direção agora é transformar o W nessa empresa que... mais do que encanta, mas que cuida também de pessoas, sabe? Então, o primeiro passo, antes da gente poder falar onde a gente quer chegar, é a gente passar por esse processo de metamorfose, a gente pode dizer? Pode. E assim, Gabriel, eu acho assim, essa elevação da função do cabeleireiro, que o cabeleireiro virou uma celebridade, vamos falar a verdade? Os cabeleireiros são verdadeiras celebridades hoje, vocês todos, né, são influenciadores e tal. Isso foi muito bom por um lado, mas por outro lado, muitas vezes eu acho que perdeu um pouco da essência de transformar o salão naquilo que o salão foi genuinamente no passado, que era um hub de relacionamento. Sabe, aquele lugar gostoso para você encontrar as pessoas. Porque ficou assim, hoje, em muitos salões que você vai, muitas vezes o cabeleireiro, ele acha que ele é mais importante, mais incrível, mais especial do que a cliente que está na cadeira dele. E não é questão de ser mais ou de ser menos, é questão de ser tão importante quanto, ok. Mas ser mais para quê? Sabe? Pra que ser mais, né? A gente não tá vivendo mais uma época que ninguém precisa ser mais que ninguém. Como eu te disse lá no começo, as crianças são diferentes, os adultos são diferentes e a humanidade vai ser sempre diferente. Então, a gente tem que entender que cada um tem o seu valor, né? É a mesma coisa eu falar assim, o paciente é mais importante que o médico. Não, o médico é fundamental pro paciente ficar bem. Agora, só que se não existir o paciente, pra que serve um médico? Você vê isso de como o cabeleireiro se vê mais do que a cliente? Um volume muito grande disso? Ou não? É aquela coisa, um ponto ali, um ponto aqui? Não, eu acho que alguns pontos são utópicos, não é geral, entendeu? Não é geral. A grande maioria, assim, eu vejo que a maioria gosta, né? Mas a beleza tá sendo muito banalizada. O cabeleireiro tá pensando em tantas coisas, mas ele tá esquecendo do principal. Porque quando você fala que a gente tá vivendo um momento de inclusão, né? Que a gente tá falando agora. Mas, independente do momento que a gente tá vivendo, qual que é o nosso papel? Eu não sou cabeleireira, não tenho duas mãos esquerdas, não sei fazer nenhuma escova, nada em mim, sou péssima. Mas assim, o trabalho de vocês consegue fazer a gente se sentir tão melhor. Sabe, aquece a alma da gente, aquece. Quando a gente, que nem hoje, falei pro Rafa, não, Rafa, 6 horas eu não posso, tem que fazer pelo menos uma escova. Como é que eu vou fazer um podcast toda descabelada que eu fiquei no escritório o dia inteiro? Não dá. Então assim, o trabalho de vocês, ele é muito gostoso. Ele é muito importante, sabe? Essa coisa de entregar a beleza não pode ser banalizada. A gente não pode aceitar qualquer coisa como beleza, sabe? A beleza é fazer a pessoa se sentir melhor. Não importa o estilo, não tô falando de estilo, tá? Não tô falando de fazer ela se sentir melhor. E esse poder vocês têm na mão de vocês. Isso tem que ser uma coisa que tem que ser muito preservada. Você não acha? Eu acho totalmente, porque... a partir do momento que você se comporta como se você fosse mais importante que a tua cliente, você passa a não querer escutar as necessidades dela. Você só começa a querer fazer aquilo que você acha como verdade. Então, as outras coisas nunca vão ser consideradas como verdade por você. Você só vai fazer aquilo que você quer. Então, você sai do teu papel essencial de promover um transporte, né? A beleza te leva para um lugar que você acredita ser mais próximo do divino, meu. Então, tipo assim, autoconfiança, tal, beleza. Mas a mulher, por um momento, a pessoa, o homem, enfim, por um momento, quando ele faz ali uma transformação, um corte de cabelo, ele ganha tantos atributos de autoconfiança, etc., que ele tá mais próximo daquilo que ele considera como divino, porque naquele momento ele é transportado. A partir do momento que você se sente mais importante que o teu cliente, você não tem mais a capacidade de oferecer. Falando assim, às vezes parece que é um exagero, mas é realmente isso. É isso. Né? É realmente isso. Como que você poderia, se vocês puderem, né, aí pros dois aí, falar isso pro cabeleireiro? Porque às vezes, por exemplo, esse cabeleireiro que ele se coloca acima da cliente, se você perguntar pra ele, ele não vai ter essa visão. Ele fala, nossa, com certeza eu me coloco muito acima da cliente, eu sou mais do que ela. Pode existir esse, mas na maioria dos casos é inconsciente isso. Concorda, não? Sim, acho que pode até ser. Como que pode falar pra ele, uma dica, pra ele perceber que ele tá se colocando a mais, assim, e ele voltar pra realidade, se essa não é a intenção dele? Você começa?
Eu acho que o primeiro ponto é o cabeleireiro começar a se questionar, né? O porquê que eu faço tal movimento. Por que eu tô querendo isso? Hoje com as redes sociais, a gente tá sempre olhando quem é o número 1, quem é o número 2, quem tá fazendo isso, quem engajou, quem estourou, quem fez um vídeo que viralizou e etc. E a gente acaba querendo copiar receitas de sucesso. E quando a gente fica com os nossos olhos muito focados nisso, a gente para de olhar para nós e de perguntar os porquês, né? O que eu amo fazer? Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo algo que eu não acredito? Só porque o fulano tá fazendo também? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Quando você para de questionar e de entender as coisas, você começa a errar, né? Quando toda a boiada tá indo por um caminho só, começa a se preocupar. A gente encomendou um estudo de tendências e comportamento e uma das grandes habilidades que tem que ser desenvolvidas daqui para frente é a habilidade da repercepção. O que é repercepção? Percepção é isso daqui. Nós estamos aqui agora, você percebe esse ambiente, você sente ele. E isso pode manifestar sentimentos em você. Eu tenho medo, eu tenho fome, eu tenho frio, qualquer coisa. A repercepção é quando você está no ambiente, você está exposto a uma situação, você sente aquilo que está acontecendo, mas você faz uma elaboração intelectual. E a partir daquilo você toma decisões. Você entende o quanto aquilo te faz bem ou te faz mal para você e para o meio externo. É tipo, você sai do seu corpo e você olha daqui, assim. Cara, é básico, você pensar. É isso mesmo. É isso, é. Então, a partir do momento que você começa a reperceber, a elaborar as coisas aqui, a pensar, você começa a olhar mais para você e começa a extrair aquilo que você tem de melhor. E quando você extrai o que você tem de melhor, você se conecta com pessoas. Lá no Vale do Silício eu escutei uma frase que marcou a minha vida. A sua grande preocupação tem que ser com a entrega, independente da empresa. A tua entrega tem que encantar o cliente, a tua entrega tem que ser incrível, tem que ser rica e obsessiva nos detalhes. O como você vai ganhar dinheiro depois vai aparecer. Tu entende? O dinheiro vai aparecer depois, porque você vai se tornar tão importante ao ponto das pessoas não conseguirem te ignorar mais, né? Então, para todo profissional da beleza, entenda uma coisa. A cliente, ela passa na frente de milhares de salão, ela escolheu entrar no seu. Se ela escolheu entrar no seu, ser bom não é diferencial, ser bom é tua obrigação. Isso é o mínimo da ética. Você montou um salão, você está numa cadeira, você tem que ser bom naquilo que você se propõe a entregar. Agora, você conseguir olhar para a tua cliente, extrair dela aquilo que às vezes ela não interpreta, e você conseguir olhar para você e saber o que você pode entregar extraindo de você mesmo, cara, você vai alcançar um nível de mágica que poucas pessoas alcançam. Isso conecta muito com o que a Rosângela estava falando no começo sobre conhecimento, né? Sim. Quanto mais conhecimento liberta, né? Sim. E o conhecimento, não só a pessoa vai... Eu já tive muito nesse lugar, acho que eu lembrei agora do Ricardinho, ele falou exatamente isso também, que ele ia para um curso, você vai para um curso, por exemplo, de corte. E o cara tá falando, ele tá dando uma dica de como você tratar a cliente, como você receber. E você tá, nossa, que merda esse cara tá falando, ele tá achando que é coach. Eu vim pra ver ele cortar o cabelo, eu quero ver ele cortar cabelo. Você, o conhecimento que você quer é o de cortar cabelo, nenhum dos outros importa. Só que todos esses outros que vão trazer um resultado interessante, né? E além desse conhecimento que a gente precisa adquirir sobre essas outras coisas, o autoconhecimento, né? Pra ir de novo ali onde a gente tava falando, a pessoa entender se ela tá mais, se ela não tá, né? É se conhecer, né? Se entender, é se perceber. Como que é esse termo que você falou de você se... Reperceber. Reperceber. Repercepção. Ó, você falou do Ricardinho agora, né? O Ricardinho é um exemplo de um sucesso criado no Estúdio W. Eu fico super orgulhosa do Ricardo. Por exemplo, o Ricardo, ele é um cara que... Ele não caiu no veneno de, por exemplo, ele, como muitos outros que tem dentro do W hoje, não caiu no veneno de fazer um cabelo de um jeito... E deu certo, e fazer todas as clientes dele com aquele mesmo cabelo. Porque ele não é um carimbador, nem sei se existe essa palavra, tá? Um cara bom é um cara que entende o que é o lifestyle daquela pessoa. Porque eu, por exemplo, sou uma mulher de vida simples. Eu não vou ser loira, porque eu não vou ter tempo para cuidar do meu cabelo, porque eu trabalho pra caramba. Eu não vou ter tempo de ficar fazendo um monte de coisas. Então, quem cuida de mim tem que entender quem eu sou. Então, você tem que entender que você tem que ser... Você pode escolher, você vai ser um carimbador ou você vai ser um criador, né? Quando você é um carimbador, você pode agradar no primeiro momento, mas a partir do momento que a pessoa chega em casa e ela não consegue lidar, imagina eu com um reflexo de loira, com uma mechona aqui na frente, o que ia ser de mim? Não ia ser a Rosângela. Primeiro, eu não ia ter tempo, eu ia viver de cabelo preso, ia ser um caos. Então, por isso que o cabeleireiro, ele tem que ter essa consciência do que ele falou. Não é olhar o que todo mundo está fazendo, sabe? É olhar, sim,
novos produtos são ferramentas. Eu tenho ótimos fornecedores, tenho ótimos parceiros comerciais, mas o poder, ele tem que voltar para a mão do cabeleireiro. Tá? Porque um bom profissional, ele usa o produto como uma ferramenta de trabalho, tá? Um médico, se ele vai curar um paciente, ele pode dar aquela substância fabricada pelo Axé, fabricada pela AstraZeneca, fabricada pela infinitas marcas, mas ele tem que saber qual é a substância. E a mesma coisa é o profissional de beleza. E muitas vezes o profissional, ele fica tão preso na vaidade de ser, que ele esquece disso. Então, assim, eu falei, é muito legal você ter marcas parceiras. Tô vendo aqui a Cadivel, né? A gente trabalha com a Cadivel há muitos anos também. Você ter marcas parceiras que te apoiam é sensacional. Mas o profissional não pode esquecer que aqui, ó, é dessas mãozinhas que ele tem que sai a criação. É essa mãozinha que ele tem, o conhecimento que está aqui dentro, que faz a cliente dele ter esse sentimento divino que o Rafa falou. Então, acho que isso é muito importante. Maravilha, né? Nossa, a gente eu vou escutando aqui, eu sempre vai sendo uma aula pra mim, né? Lá no começo, logo, acho que uma das suas primeiras falas aqui foi quando você falou, né? Que, pô, o Rafael tem uma idade e você outra idade completamente diferente, e pra você isso é muito tranquilo, né? Pra mim, eu acredito pra vários aqui, é um super desafio, né? Esse negócio do conflito de gerações. Inclusive, eu sigo vários perfis que falam mais de mercado corporativo, que eles colocam isso. Eu até me inscrevo para receber newsletters, para aprender a lidar com essa diferença aí de gerações. Eu acho que ainda, talvez para você o desafio seja muito maior, mas você leva isso tão leve, tão de boa assim. Eu falo que eu tenho o benefício de eu ter pegado a transição de geração. Eu tava em uma, eu tava me desenvolvendo ainda, peguei a metade e peguei a outra. Então, tipo assim, eu não sou tão cringe pro adolescente, sou um pouco, mas não sou tão, né, não faço negócio não sou tão desatualizado, eu entendo um pouco, consigo acompanhar uma gíria, um vocabulário, mas a hora que coloca duas gerações trabalhando dentro da mesma equipe, eu sofro, eu apanho, como que é pra vocês isso lá? É que assim, muitas vezes essa coisa de você, é importante você entender o comportamento de cada geração. Isso te ajuda. Mas a gente tem que entender que isso não é um rótulo. Por exemplo, eu sou uma baby boomer, tá? Mas a minha cabeça, eu tenho comportamentos que muitas vezes são de Y, são de X. E tem coisas que eu concordo até com a geração Z. Entendeu? Esse cuidado com o meio ambiente, que a geração Z é mais focada nisso. Eu sou fanática por natureza, por cachorro, por animal, por todo esse mundo mais simples, eu amo isso daí. Me preocupo com o que vai ser do planeta na frente. Estou muito preocupada em relação a isso. Então, assim, a gente tem que entender quais são os pontos que te conectam. Você tem que descobrir, quando você está lidando com um monte de gente, que nem eu no escritório, eu sou a mais velha de todos. Aliás, acho que eu sou a mais velha do W, né? Eu sou a mais velha do W. Então, assim, mas eu tenho que pra interagir com as pessoas de uma maneira legal. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso, eu sou a mais velha do W. Descoberta. Não, fiquei nada, não tô nem aí. Então, assim, a gente tem que descobrir quais são os pontos que conectam a gente com outra pessoa. Porque as pessoas, por mais que elas pertençam à mesma geração, elas não são iguais. É a mesma coisa que você falar que todo mundo que é de touro é comilão. A gente amo né? esse negócio de signo. A gente também adoro. Mas a gente tem que entender que tem a personalidade individual de cada um, né? Então, muitas vezes, a mesma coisa que você vai falar pro cara que trabalha com você, que tem 40 anos, você vai falar a mesma coisa, mas de uma maneira diferente para quem tem 20. Isso aí é a idade que traz. Entendeu? Isso aí é a sensibilidade, a idade. Você tem que querer. Eu amo trabalhar com gente. Amo trabalhar com gente. Sabe? Quando eu larguei a escola, achei que ia morrer. Agora eu tenho uma coisa aqui, assim. Só te cortando, esse é um ponto muito importante, porque assim, Gabi, acho que o grande desafio que a gente encontra quando a gente trabalha com gerações diferentes é você não estar aberto para o novo, você não está aberto para aprender, né? E isso não vem só dos mais velhos, isso vem dos mais jovens também. Eles têm um senso crítico tão aguçado, uma militância talvez assim descabida, que a única coisa que fica no meio de tudo isso e conecta eles é o julgamento. Então, eu te julgo o tempo inteiro de cima para baixo e você de baixo para cima. Então existe uma codescendência de quem é mais velho e existe ali uma revolução, uma rebeldia, na verdade, de quem é mais novo. No caso da Rosângela, existe uma disponibilidade para o novo, para aprender.
Sim. Né? Então ela é muito disposta a aprender, a se conectar, a se relacionar e a ouvir todo mundo. Ela ouve todas as pessoas que trabalham no salão, em todas as unidades, no escritório. Então isso traz para ela uma malemolência e um jeito gostoso de lidar, você entende? Então eu acho que o desafio fica menor por causa disso. Tá muito na liderança, Gabi, eu acho. E eu tenho sempre a sensação de que eu não sei o suficiente. Eu sempre fico assim, será que é isso mesmo? Então assim, isso me dá uma oportunidade de ouvir a opinião do outro. De ouvir, porque eu sou teimosa, tá? Mas assim, se você tiver fundamento naquilo que você tá me falando, eu vou pro seu lado na hora, esquece o que eu tava achando. Entendeu? Mas você vai ter que ter conhecimento aprofundado. Não é você falar assim pra mim, o salão tá ruim. Baseado em quê que tá ruim? Ó, cresceu o número de clientes novos, cresceu o número de comandas, cresceu o faturamento. Tá ruim em que ponto? Vamos lá. Então, assim, eu sempre vou ser questionadora, porque eu acho que a gente tá vivendo a era da reclamação, né? Todo mundo só reclama, mas muitas vezes não tem fundamento, né? Que é a sua opinião a toda força. Não, eu falei que tá ruim, tá ruim. Hoje, por exemplo, o maior faturamento do W hoje falou pra mim uma coisa que eu fiquei super feliz. Ele falou, olha, o mês de março desse ano, eu consegui crescer 25% em relação a dezembro, que tinha sido o meu melhor mês em todos esses anos que eu tô aqui no W. Então, quer dizer, é um cara que tá ali, mas ele tá motivado. Todos esses papos cabeças que a gente tem lá dentro, para alguns que são esponja, eles trazem aquilo para eles e pensam e repensam e vão buscar, aplicam. E tem outros que ficam, não, isso é bobagem, gente, isso é bobagem. Mas tudo bem. Vai chegar uma hora que, assim, a gente vai falando, a gente vai mostrando, né? Olha, cara, faz desse jeito. Ó, fulano tá tendo resultado. Nada melhor do que resultado, Repensa. né? Entendeu? Repensa. E a gente vai vendo. Porque tem que ser parceria, não é escravidão. Entendeu? Parceria não é escravidão. A pessoa tem que ficar com a gente quando ela acreditar. Porque assim, vai sair muita conversa no mercado. Sai muito. Nossa, meu nome é assim, meu marido já teve restaurante, meu marido já teve açougue, frigorífico, já teve tudo que você pode imaginar. Já foi coisa da televisão, coisas assim, nada a ver com o que ele faz na realidade. E é tudo bem, gente. Quer falar, fala. Não me incomoda em nada. A boca de quem tá falando, fala. Não tô nem aí. Mas a gente tem que ter muita segurança para que as pessoas que estão ao seu lado saibam quem você é. Você tem que ter uma relação muito transparente para quando as pessoas escutam uma bobagem dessa, porque vão escutar, vão falar, você ganha 50%, eu pago 80%. Não dá para pagar 80%. Não dá, é impossível. Como é que você paga 80% se você paga 23% de imposto, 50% de comissão, aí você paga mais todos os seus custos, mais produto, aluguel, não tem como. A não ser que você faça alguma coisa errada. Eu não quero ser uma empresa que dura 10 anos e depois acontece uma zebra, não. Quero ser uma empresa que dure muitos anos, né? Que os filhos do Rafa possam desfrutar disso daí, os meus netos possam desfrutar disso daí, os filhos dos meus parceiros possam, sabe, desfrutar daquilo que os pais têm dentro do W hoje, né? E eu tenho uma coisa de responsabilidade muito grande, tem muitas famílias hoje que dependem da gente. Então não pode brincar, sabe? Não pode ser irresponsável nas decisões. São quantas pessoas num todo? 500 assim? E pouco. É bastante gente, galera, né? Muita gente, Gabi. Muita gente. 500 e poucas com 7 unidades, né? Então, 2 lá hoje no Shopping Iguatemi, que é o Ritu, um salão mais focado em tratamentos, terapias capilares. O W, que agora troca de endereço, o W do Iguatemi troca de endereço. Shopping JK, Shopping Higienópolis. Além de trocar Campinas. de endereço, tem plano de mais lojas? Tem. A gente tem Miami, né, esse ano. E a gente tem, mas só que a gente não faz nada... é tudo no estudo. Tem possibilidades. Primeiro tem que validar. Primeiro é validar. A gente tá sempre validando, né? A gente tem que validar que aquilo é o... É o caminho. É o né? caminho. E, assim, uma E decisão aí que vai. a gente tomou juntos é que a gente não vai mais trabalhar... Mais não, a gente de vez em quando escapa, né? Mas a gente se comprometeu a trabalhar só com dados e não com opinião ou achismo, né? Então, tem esse dado, a gente vai fazer em cima disso, Sim. porque é uma responsabilidade muito grande que envolve mais pessoas. Vida de muita gente, né? Então, assim... Prioridade agora, mudou, faz o salão novo, depois a gente volta e começa a revisitar as nossas unidades para entender o que precisa refazer. Precisa dar um toque ali, repaginar
JK, o Iguatemi, o Higienópolis, Campinas, São José do Rio Preto, enfim. E a gente Tudo vai loja fazendo própria. isso. Tudo loja própria. Esse negócio de franquia, né? Falando, né? Tipo, se a gente olhando pro mercado, esse negócio de franquia não foi uma coisa que nunca deu certo, né? Deu certo lá atrás de uma época, o Jacques Giannini, eu não sei se Sorro era. Mas não teve, ficou um pouco e sumiu, não teve uma marca, né? Parece que negócio de beleza é um negócio complexo pra você lidar, assim, né? Não é igual qualquer outra coisa, uma Cacau Show, um McDonald's, um Boticário, que vai abrindo loja e vai dando certo. Todo mundo que tentou a gente não conhece, pelo menos eu não conheço nenhuma história de uma marca que deu muito certo, né, com isso. Assim, Já ouvi de pessoas que tentaram, né? Que tentaram, né? Agora dar. Que deu. Pode dar, não é o nosso. Mas ainda não acertaram. É assim, né? quando eu fui fazer, fui me especializar em luxo, né? Eu fiz gestão do luxo e tal, o MBA. E aí eu falava, quando eu contava as coisas, as pessoas comentavam, porque tinha gente que trabalhava assim, com a Zwilling, de panelas alemãs, que era luxo, né? Que é o máximo. A outra trabalhava na Bottega Veneta, a outra tinha um escritório de um consultório de odontologia super luxo. Cada um tinha uma coisa, todo mundo estava ali, era do mercado do luxo, outra era joalheira. Quando eu contava as coisas do mercado, elas falavam assim, não, mas não é assim. Peraí, eu falava, não, é assim. Você não está entendendo. É assim. Então, assim, é um mercado que tem que ter muita flexibilidade. E tem que ter sempre a gente por perto, né? Então, assim, eu estou em todos os grupos, eu falo com a equipe, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo telefone, pessoalmente. Eu fico pondo pilha neles o tempo inteiro. Você acha que o lance do ego é um grande desafio nisso? Eu acho que é, né? Já... Eu acho que é, né, Rafa? Mas assim, você sabe que o W tá numa fase tão boa, mas tá numa fase tão gostosa, que os egos estão muito... A gente tem gente muito boa, que fatura muito, muito talentosa, mas totalmente engajado e de boa, que é racional, que é pé no chão. Que é low profile, que quer ter uma vida legal, em paz. Por exemplo, eu tenho gente que fatura muito e que... mais do que muita gente que tá aí no Instagram de 200 milhões de pessoas e a pessoa não tá nem aí com o Instagram. Ele tem a cliente dele ali, tem recorrência, tem indicação. Porque, por exemplo, vamos lá. Você nunca viu aquele menino que tá ali naquela sala. Ele chega pra você gosta de hambúrguer. Ele fala, Gabriel, vai comer um hambúrguer no lugar tal. Aí você tem um Rafa, que você conhece mais, que você tem afinidade. Ele vai falar, Rafa, Gabriel, tem um hambúrguer incrível aqui do lado, tal. Qual que você vai comer? O do Rafa. Por quê? Porque... Você tem uma relação de confiança na amizade de vocês. Então é isso. Quando você falou que você tem bastante pessoal lá, é tudo pé no chão, racional. Como foi um processo para trazer essa racionalidade? Porque, no geral, não tem, né? O cabeleireiro, pela minha experiência, né? Lidei muito mais, convivi muito mais com cabeleireiros que eles são muito mais... vão pela emoção, né? Tipo assim, não consegue racionalizar, assim, de todos os salões que eu trabalhei, todas as pessoas praticamente têm os mesmos problemas. A pessoa vai lá, recebe o salário, não sei o quê. Um dia, se a pessoa abre a tela pra ela, a pessoa surta porque tem o desconto da toalha, porque tem o desconto do cartão de... Não adianta explicar, ela acha o salão tá me roubando, o salão tá isso, todos... Aí um fala pro outro, a manicure pro outro, e... Cara, eu sempre tive uma clareza por isso. Eu sempre considero a pessoa mais racional do que emocional. Mas numa regra geral, pelo menos a maioria das pessoas são assim. Não consegue, por mais que você desenha, tudo assim. Sim. Tá me roubando. Tá, não sei o que, isso aqui lá. E aí não vai sair do salão nem vai ficar lá reclamando. Como que foi essa construção? Pra você ter uma equipe de pessoas que pensam racionalmente. Só vou começar, depois ele vai falar como cabeleireiro, tá? Vou falar agora como dona de salão. No começo foi muito difícil. Se eu via no mercado, nossa, no W cobra muito imposto. Nossa, o cara paga R$100 de imposto. No W ele pagava 1.200. Você não ouvia isso? Horrores, ouvi Todo falar mundo ouviu falar. Agora, o W cobra imposto? Alguém paga imposto pro W? Quem é que paga imposto pro W? O W é a Receita Federal? É assim, se o cara ganha muito... Ele ganha mais, ele paga mais. E eu chegava ao absurdo de ouvir assim, não quero mais crescer não, porque senão meu imposto vai aumentar. Eu falava, gente, você tem que querer pagar mais imposto, porque se você está pagando mais imposto, é porque você está crescendo, você está ganhando mais. Agora, a gente gosta de pagar imposto? Eu não gosto, você gosta? Ninguém gosta. Mas não tem jeito, cara. Porque hoje, num clique, ferra a sua vida.
Então, assim, o W passou por muito sufoco nesse sentido. Porque o W... Quando você pega todos os salões, eu sei porque pessoas que vêm de salões concorrentes, que vêm conversar com a gente, que quer trabalhar com a gente, que eu chego a ver, eu olho, eu coloco, é tudo a mesma coisa, Gabriel. É tudo a mesma coisa. Um cobra, eu pago 55%, mas aí desconta 10% de taxa de não sei o quê. Aí desconta. No final das contas, é a mesma coisa. Vai sobrar 30% e aí, ali. Exatamente. E aonde está o diferencial? Na maneira que a gente cuida da vida deles. Então, ali, contratação, demissão. O cara tem um escritório que é dele. Aquelas 50 pessoas que trabalham no escritório, tem advogado para ele. Qualquer pepino que ele tiver, ele tem. E isso, eu acho que é um grande diferencial, que muitas pessoas que saíram, que tentaram voltar, falavam, poxa, eu não pensava que é assim. Você olha o nosso estoque, tá lá, tem tudo que o cara quer. Se não tem, é porque tá em falta, tá em ruptura. Mas a gente batalha para ter sempre. Quando falta alguma coisa, o mundo vai cair. Entendeu? Porque eles estão acostumados já de ter estoques fartos, com todas as marcas, com tudo, né? Tem uma central de agendamento. Tem uma central, né? Então... É impossível ter preferência com outros profissionais, de um profissional para o outro, que é um discurso também bem recorrente no salão, né? A recepcionista passa para fulano. Tem isso, Então lá no W isso é impossível de acontecer, porque a gente faz os nossos agendamentos através de uma central, então a central faz os agendamentos para todas as unidades. Então... A cliente, você gostaria de fazer um agendamento? Sim. Tem preferência por profissional? Com fulano da unidade tal. Ou então, você gostaria de qual unidade? São Paulo, Campinas, Ribeirão, São José do Rio Preto, sabe? Então, assim, olhando assim agora, parece uma mágica, parece um sonho, conto de fada, né? Mas você imagina o que deve ter sido pra chegar nisso, né? Pra você ter uma ideia, eles falavam assim, né? Não, olha, Rosângela, eu tô cansada. Pegaram a minha cliente e passaram pro Gabriel Deodato. A minha cliente estava na minha... O Rafa chega... Não, aí eu pego... Vamos ver a ligação da cliente. Vamos ouvir a ligação da cliente. Olha, o Rafa vai estar aí? Não. Então me marca com o Gabriel Deodato. Ou então, vamos ver o print da mensagem que a cliente marcou. Hoje é assim, eu brinco, mata a cobra e mostra o pau. Sabe assim? Não dá mais pra falar. Aí eu acho que... É o que ele falou, dados, né? Aí não tem... É muito importante que o cabeleireiro, nesse momento de hoje, ele comece a olhar para outros ângulos, para outros lugares, Gabriel. No final das contas, é uma questão de ego, né? E maturidade, não tem a ver com quantos aniversários você tem. Tem a ver com quais experiências você viveu. Então, você pode ser maduro num aspecto e em outro não. Sim. Né? Então, você vai construindo isso ao longo do tempo, né? E existe uma maturidade e uma inteligência financeira também. Sabe? E é importante que o cabeleireiro, ele acredite que existem movimentos grandes acontecendo lá fora, social, político, econômico, um monte de coisa, e ele tem que saber disso. É muita pertinência da parte dele achar que as coisas nascem dentro do salão, que tudo acontece dentro do salão, que a mágica acontece dentro do salão, que as tendências e a moda ela é ditada dentro do salão, não. As coisas acontecem lá fora através de comportamentos, de discursos, de revoluções e vão desnatando até chegar a tal, numa referência, numa tendência. Então, quando você se propõe a ser um empresário dentro de outra empresa, o mínimo que você tem que ter é educação financeira. Isso não é diferenciação. Isso seria obrigação para que você pudesse ter uma vida equilibrada. Aí você vai entender que se você trabalha num lugar, existem descontos, porque é uma parceria, é quase que uma sociedade. Você entende? Então, se você fosse fazer isso sozinho, como seriam essas despesas? Elas existiriam e elas seriam somente para você. É ou não é? Quando eu montei meu primeiro salão, pequenininho, eu falei assim, caramba, tem que pagar essa porra de maquininha do cartão. Eu fazendo a conta certinho na ponta do lápis, veio 5% a menos. Eu falei, esses filhos da mãe estão me roubando. Não era, tinha taxa do cartão. Claro. Então você não tem noção. Todo mundo tá trabalhando, né? Você entende? Todo mundo tá trabalhando, tudo Rafa, custa, não tem almoço você é uma marca, né, muito conhecida para o público final, mas você também é uma marca para o cabeleireiro, né? Uma marca de educação muito conhecida. Você tem alguma coisa para trazer para a gente? Projeto novo agora que você entrou, que você é uma marca junto com o W. A parte de educação junto com o W, tem coisa nova? Primeiro lugar, né? Eu e a Rosângela, a gente tá juntos. Nós somos sócios. A Rosângela é a CEO, ela também é a sócia majoritária do negócio, do Estúdio W, né? E a gente tem um foco claro no W, nas pessoas que estão lá, no nosso novo momento, no nosso rebranding e etc. Em paralelo a isso, eu tenho um trabalho que eu estou desenvolvendo de educação, que é a menina dos meus olhos, que é o Hair Festival, né? A Rosângela me dá todo o apoio ali, com o conhecimento dela, uma consultoria como conselheira, né? Mas ainda é um bebê, é uma startup, é embrião que está nascendo. A gente vai ter o nosso próximo evento agora, dia 6 de maio, né? O W agora, nesse novo momento, a gente tem um projeto de
restaurar a nossa academia do Estúdio W, né, Rô? Sim. A gente tem o projeto de restaurar a academia do Estúdio W e de fazer isso acontecer não através da filosofia Estúdio W, mas através de uma filosofia de olhar para o mundo. Entendeu? Então a gente quer conectar pessoas, quer trazer pessoas de dentro, de fora do Brasil, de outros salões, dos vizinhos. Sim. E a gente quer criar um método de ensino onde a gente consiga ampliar a mente das pessoas, não prenderem a pessoa dentro de um pensamento. Ah, mas isso pode ser perigoso para quem trabalha no W. A gente não quer saber disso. A gente quer que quem trabalha no W porque quer trabalhar no W. Não porque está preso a algum método. Trabalha porque quer, porque ama aquilo, porque sente orgulho em pertencer, entendeu? Então a nossa academia vai vir nessa filosofia, mas a primeira instância, o nosso foco agora são as mudanças. A mudança de local, depois o restabelecimento das outras unidades, alguma repaginação, alguma coisa que precisa ser feita. E aí a academia nasce em paralelo porque a gente vai ter espaço para isso, né, Rô? Sim, vai ter espaço para isso. E assim, educação, né, Gabriel? Quando eu busco inspiração, muitas vezes o nosso mercado é muito vaidoso, né? Ele acha que, como o Rafa disse, que tudo acontece aqui dentro. Tudo acontece na beleza. Caiu um pente no salão do Gabriel. Gente, caiu um pente no salão do Gabriel. Ele derrubou porque o pente dele era de ouro, era dourado. Você viu? Olha, então assim, não é assim. Sabe, todas as referências que eu... É claro que eu não sou arrogante a ponto de achar que eu sou a única bolacha do pacote. Estúdio W não é a única bolacha do pacote, tá? Mas eu olho, eu olho o nosso mercado, mas eu olho muito além do nosso mercado. Porque as pessoas que frequentam o meu salão, elas não frequentam só salão. Elas frequentam restaurantes, elas frequentam companhias aéreas, elas viajam, elas frequentam... Elas consomem arte. Elas consomem moda. Então, assim... Eu procuro olhar realmente além dos muros de um salão de beleza. Então, assim, é óbvio que eu olho o concorrente e tal, mas não é aí que eu busco grandes inspirações. A gente sempre busca a inspiração mesmo, é o que vem de fora, porque como que você vai inovar, como você vai fazer melhor se você ficar só olhando para dentro, É muito pouco olhar para dentro. E o mercado, infelizmente, precisa abrir essa mente para aprender a olhar para outros ângulos. Então, assim, a gente faz no W, a gente tem uma preocupação muito grande, a gente faz palestra de história da moda, gestão financeira, coisas que vão além. Nosso último treinamento agora que a gente trouxe para a equipe das unidades, o report de tendências, foi muito legal. Então, a gente trouxe um pensamento crítico sobre todos os grandes temas que estão acontecendo hoje, diversidade, inclusão, questões ambientais, essa conexão do mundo digital com o mundo físico, bem legal. Então, assim, expandir a consciência do time faz com que eles escolham ficar ali dentro, não que eles sejam compulsoriamente, né? Sim. Colocados ali. Bom, só nesse pouco tempo aqui, com certeza já expandiu a consciência, a mente de quem está assistindo aqui. Foi muito interessante, eu acho que a gente colocou aqui o que a gente se propôs. Eu acho que, na verdade, a gente precisaria de muito mais tempo, né? De mais episódio, porque conteúdo não falta. Tem algum recado aí pra gente deixar pra audiência, um de cada um aqui, na câmera 3? Meu recado sempre vai ser relacionado à educação, sabe? Nunca achem que vocês sabem o suficiente. Quem acha que sabe o suficiente, que o que ele fazia há 10 anos atrás deu certo e ele vai continuar fazendo igual, tá fadado à morte. Então, assim, procure investir em você. Você tem que investir em você. Não dependa só do salão que você trabalha para investir em você. Sabe? Você precisa investir, porque aquilo que você adquire, a única coisa que ninguém te tira é o conhecimento. Você pode perder o carro, é aquela velho conselho de mãe, né? Você pode perder o carro, a casa, a esposa, o namorado, mas o conhecimento que você tem é ele que vai te dar força para você reconquistar e para você vencer qualquer coisa que vier aí na sua vida. Não, isso que você falou né, não dependa do salão para você se desenvolver, é sensacional, porque, pô, a pessoa tá ouvindo aqui o podcast e ela ouviu tudo que o Estúdio W proporciona ali, mas ela não tá nesse salão, então, tipo, não adianta ficar, tacando na cara do gestor dele. Cada um de acordo com a sua realidade e você faz o que você pode por você, né, sem depender dos outros. Com certeza, lá no Estúdio W, além do que você proporciona, cada um deve buscar ainda a sua informação fora, né? E, parabéns pela iniciativa, acho que o mercado precisa mesmo dessas conversas, dessas discussões, que é isso que vai levar à reflexão para que o mercado possa evoluir. Porque a gente tem muito potencial aqui no Brasil. É isso aí, deixa uma mensagem. Eu acho que para você, cabeleireiro, complementando aquilo que a Rosângela disse,
Não fica olhando pro lado, não. Olha pra você, né? Independente de quem tá te cercando, o salão não faz por mim, então ele não merece que eu faça melhor. A minha cliente não me dá o devido valor, então ela não merece que eu seja pontual. O meu assistente não faz isso, então ele não merece um tratamento de educação. Cara, nunca é sobre os outros, é sobre você. Se o salão que você tá não merece, você merece ser o melhor. Se a tua cliente não merece, você merece ser o mais pontual. Se os teus fornecedores não dão valor, você merece ser cordial, educado, comprometido, pagar as contas e dias. É sobre você, não é sobre os outros, né? Então, siga esse conselho da Rosângela, invista em você, se descubra, olhe para si cada vez mais e entenda que o mundo acontece fora do salão. Tá? Existe um mundo aí fora do salão, né, Rosângela? Existe. Vai consumir arte, vai consumir literatura, aumenta o teu repertório, seja aquela pessoa gostosa de estar perto, não seja aquela pessoa boring, cansativa, não tenta competir com a tua cliente, contar o carro que você tem, a bolsa, não, esquece isso, sabe? Pessoas que valorizam mais coisa do que pessoas são pessoas que usam pessoas para conquistar coisas. Pessoas que valorizam pessoas são pessoas que usam coisas para favorecer pessoas. Tente ser essa pessoa que se conecta com os outros porque ama a gente e porque as pessoas conseguem enxergar a sua essência. Você só vai conseguir isso se você olhar para si e parar para fazer esse exercício de repercepção um pouquinho. Glória a Deus. Parece que Amém, eu tô... igreja! Amém! Bom, e como eles se encontram nas redes sociais? Rosângela.Barqueta, né? Barchetta. Tem 2T? Tem 2 T's. Gente, ele é muito chique. E eu sou Rafael Bertolucci 1. Rafael Bertolucci 1 com 2C no final, tá? Será que a gente aqui é RB, né? RB, Rosângela Barqueta, Rafael Bertolucci. Taurinos, descendência italiana, Comilão. Tudo isso. Não, é o alinhamento dos astros. Não tinha que ser outro caminho, estelar, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade. Foi incrível. Eu acredito que se vocês gostaram também, volta lá na descrição, bota a sua avaliação lá, 5 estrelas se acha que merece, dá o joinha. E vocês me encontram no @G_Deodato no Instagram. Tem o @Cabeleireiro Chique também, lá que tem os cortes podcast. E tem o Instagram do Corta Bonito _, tá bom? Cabeleireiro, amo vocês. Obrigado.